Amém. Pai, diante da Tua palavra, nós sempre temos posto à mesa um banquete. Mas é óbvio, Senhor Pai, que um homem doente, ó Deus, um homem, Senhor Deus, sem apetite, não importa que banquete esteja diante dele, Senhor Pai. Nós, Senhor Pai, em Cristo estamos aptos, ó Deus, para desfrutarmos de tão grande salvação. Ao olharmos para a mesa do banquete, Senhor Pai, ó Deus, todos os nossos desejos, Senhor Pai, se veem satisfeitos, Senhor Deus, na abundância, plenitude, Senhor Pai, e sofisticação, Senhor Pai, de cada sabor e cada cheiro que flui da Tua palavra, Senhor Pai, atinge em todos os nossos sentidos espirituais, nossos olhos para contemplar Tua glória, nossos ouvidos para ouvir a Tua voz, ó Deus, tudo tão real para nós, como se o nosso tato espiritual pudesse apalpar, como se pudéssemos inclinar nossas cabeças sobre o seio de Jesus como João. Intimidade, Deus, deleite, proximidade, ó Deus, e milhões de palavras em nossos corações, ó Deus, tanta alegria que nunca acabaria, Senhor Pai, o fluir dessas palavras. E nós sabemos que por isso, Senhor Pai, Tu preparaste a eternidade para nós, para contemplarmos, desfrutarmos e adorarmos, Senhor Deus, aquilo que alegra o Teu coração, desde, Senhor Pai, todos os séculos dos séculos, sem nunca ter tido início, a beleza do Teu Filho. Mostre ela para nós, Senhor Pai, mais profundamente, nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. No livro de Lamentações de Jeremias, 30, a partir do 20, diz assim: lembro-me bem disso tudo, e a minha alma desfalece dentro de mim. Todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança. Eu quero trazer à minha mente o que me pode dar esperança. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor. Portanto, nele porei a minha esperança. O Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam. É bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor. É bom que o homem suporte o jugo enquanto é jovem, leve-o sozinho em silêncio, porque o Senhor o pôs sobre ele. E a partir do 30 a 33 diz: ofereça o rosto a quem o quer ferir e engula a desonra, porque o Senhor não o desprezará para sempre, embora lhe traga tristeza, mostrará compaixão. Tão grande é o seu amor infalível, porque não é do seu agrado trazer aflições e tristezas aos filhos dos homens. Hoje, no mundo isso sempre foi assim, mas hoje nós temos toda uma igreja, numa geração que não sabe lidar com a sua própria alma, não é? Falam como todos, processam as mesmas coisas desse mundo, cheio de cardos, espinhos e maldição, e então elas preferem pagar alguém. Elas não podem parar com as suas almas, aplicar a verdade às suas almas. Elas preferem pagar alguém para ver se fala alguma coisa para ela, se mostra alguma coisa para ela, para saber lidar com suas agonias, aflições. E é uma geração que não sabe ficar quieto diante de Deus. E quando se vê na mesma situação do mundo inteiro à volta, de alguma maneira acredita ainda mais no que o humanismo pode dar e fica bebendo daquela água salobra que aumenta a sede. E o que é maravilhoso quando você olha para os homens como Jeremias é que eles sabem lidar com a alma deles. 1000 sermões são inúteis se amanhã você não sabe sentar e lidar com a sua alma à luz da verdade, aplicar a verdade à tua situação e ser alguém totalmente estranho ao mundo por eles não terem nenhum desses recursos. Então você vê que
há essa destreza em lidar com a alma. Nos Salmos, aqui nós estamos olhando para Jeremias. Eu quero que você lembre o contexto disso. É uma tragédia que nenhum de nós vai experimentar nas proporções que Jeremias está experimentando, depois de décadas ensinando e dizendo o que aconteceria. Finalmente aquele povo duro experimentou aquilo que Deus tinha dito. Tudo estava destruído. Imagine um cenário onde não haja nada para você ter algo para se agarrar. Aquela grande potência da Babilônia tinha realmente destruído a cidade de Davi, destruído Israel, as muralhas foram derrubadas, o templo foi saqueado, milhares foram mortos, mulheres, crianças, a violência foi brutal, toda a elite cultural, governante foi levada escravizada para a Babilônia, para que não houvesse líderes que pudessem sequer imaginar um levante. Mas como poderia haver um levante? Quando Jeremias estava olhando para as ruínas de Jerusalém, parecia que não havia nada jamais que pudesse uma vez erguer aquilo que tinha sido a alegria, não é, do monte do Senhor, Monte Sião, do templo do Senhor, não é? De todas as coisas que Deus tinha feito, parecia o fim, não havia nenhuma esperança. E ele está sentado ali, com os milhares de mortos, com toda a cidade em chamas, sem perspectiva de restaurar a cidade economicamente, ter uma vida viável. Quantas pessoas desesperadas por tudo que perderam, enfim, é uma desolação total, escombros. E o verso, Jeremias, você vê, ele é um mestre em lidar com a alma. Só que Jeremias conhecia muito menos do que nós, não é? E ele diz: quero trazer à lembrança aquilo que pode me dar esperança. Como pode haver num cenário como esse algum tipo de esperança? Então a lembrança, muitas vezes, ela é serva do desânimo. Na maior parte das vezes, a lembrança e a nossa imaginação, tanto quanto anda para trás quanto anda para frente, ela é a serva do desânimo. Mentes desesperadas trazem à lembrança cada presságio do passado, não é? E todos os traços sombrios do presente e as previsões sombrias do futuro. Como Jeremias podia olhar para frente e ter alguma esperança? Se a Babilônia era um império mundial, não é? Era uma máquina de guerra e tinha pisado sobre a cabeça daquela nação que outrora foi grande, com o rei Davi, com Salomão, e tinham deixado nada além de escombros, cinzas, milhares de mortos e milhares de prisioneiros. E mentes desesperadas então nos trazem a lembrança. Jeremias podia ficar pensando todas as coisas que Deus falou nas últimas décadas, como ninguém ouviu, e todo o traço sombrio do presente. Ele só via morte, cadáveres e fogo e muralhas derrubadas e o templo com escombros. Então a memória é como uma serva vestida de saco, apresentando o seu senhor a pessoa que ela está servindo naquele instante, um cálice, né, misturado com fel, com abisinto, com todas as coisas amargas. É o alimento da tristeza profunda, da depressão. Lá estava Jeremias. O nome desse livro é Lamentações. Como o Mercúrio, né, na mitologia, ela se apressa com o calcanhar alado, não é? A reunir o quê? Espinhos cada vez mais frescos para colocar no seu travesseiro para você não ter paz à noite, e reunir as varas novas com as quais ela vai continuar fustigando, espancando suas costas já sangrando, seu coração já sangrando. No entanto, não há necessidade disso, se o homem sabe, diante de Deus, ensinado por Deus, lidar com a sua alma. O nosso mundo é infeliz, porque é óbvio que o homem não sabe lidar com isso.
todas essas realidades continuam lá. Então, mas a sensatez transformará a memória, ao invés disso, no anjo de conforto. Mas para isso nós precisamos saber sentar e aplicar a verdade de Deus à nossa alma. Há uma grande, um ensinamento incrível da psicologia verdadeira e bíblica, de como um homem lida com a pior tragédia de uma maneira em que nunca, nenhuma dessas coisas desenham não só aquilo que ele está vivendo, como aquilo que ele viverá. Então, a mesma lembrança, a mesma perspectiva que traz a miséria, que deixa alguém deprimido, desesperado, que pode, essa lembrança que pode trazer na sua mão esquerda tantos presságios tristes, não é? Jeremias podia sentar e pensar tudo de ruim que vai acontecer daqui para frente. Se quando essa cidade era linda e Deus só estava avisando, ninguém se fez nada, agora querem um monte de escombros e cadáveres, e crianças mortas, e mulheres violadas. O que pode se imaginar? Um exército morto. E então a mão esquerda da mente traz todos esses infortúnios e aumenta e fustiga mais quando você olha para o futuro. Mas ela pode ser treinada para carregar em sua mão direita um farto material e sinais de esperança. Se você não souber aplicar ou falar a sua própria alma, então é óbvio que você não tem mais recurso do que o mundo tem, mas não é assim que os filhos de Deus foram deixados. Ela não precisa usar a nossa memória, uma coroa de ferro. Ela pode rodear sua testa com um filete de ouro, todo cheio de estrelas brilhantes, em qualquer situação. Como eu disse, raramente você vai sentar-se sobre cercado de morte, de cadáveres e cidade sem nada mais, sem recursos. Como nós vamos comer amanhã? Não há mais as plantações, as vinhas, aquilo que Abacuque temia, não é? Ainda que não haja vacas, ainda que não haja vinhas, ainda que não haja mais nada, porque o inimigo veio e destruiu tudo. Então, quando cristão, por exemplo, né, no Peregrino de John Bunyan, ele foi trancado no castelo da dúvida. A memória formava um capacete com o qual o famoso gigante espancava ele, um bastão, né, um cacetete. Não é? A memória era o cacetete do gigante, não é? Do castelo da dúvida, e ele ficava batendo com esse cacetete em cristão, e eles então se lembravam o que? Cristão e esperança, que estavam lá no castelo da dúvida, se lembravam só tinham pensamentos sombrios. Eles lembravam, Deus tinha falado para eles não saírem da trilha, para eles não se desviarem, e eles haviam deixado o caminho certo, porque pensaram por um caminho eles iriam mais rápido, como eles tinham sido advertidos em não fazê-lo, e como eles se rebelaram contra Deus. Então, no castelo da dúvida, esse porrete, né, esse cacete, esse cacetete ficou sendo usado pelo gigante na cabeça deles. Vocês fizeram isso, vocês saíram do caminho, vocês não ficaram onde Deus mandou, vocês vagaram pela campina, vocês saíram da estrada. E eles se lembravam de todos os seus delitos, todos os seus pecados, todos os maus pensamentos, palavras infelizes, fustigavam eles. O gigante com aquele cacetete fustigava eles, e tudo isso formava cada parte do bastão do gigante, que causava o que na cabeça deles? Feridas. Eles começaram a ficar com a cabeça cheia de feridas, machucados, contusões, sangramentos nos dois, não é? Em questão e esperança. Mas certa noite, de acordo com John Bunyan,
aquelas mesmas lembranças que estavam sendo trazidas de uma maneira sombria sobre eles, ajudou a libertá-los, porque ela cochichou algo foi cochichado no ouvido de cristão, e ele gritou como alguém que tivesse, de repente, assim, acende a luz e espantado. Ele diz: que tolo eu sou, ficando deitado numa masmorra fedorenta, quando eu posso andar para a liberdade, tendo a chave comigo, chamada promessa, que abrirá, eu estou convencido, cada porta do castelo da dúvida. E a Bíblia diz que, John Bunyan diz que ele enfiou a mão no bolso e lá estava a chave, e ele com alegria tirou aquela chave e ela serviu em cada porta do castelo da dúvida, nas muitas portas do castelo da dúvida, embora as fechaduras não parecessem ser iguais, já que esses ataques não são exatamente iguais, ainda assim a chave abriu todos os portões, e a chave realmente maravilhosamente não falhou. E assim, por este abençoado ato de lembrança, não é? Em vez de lembrar todas as coisas sombrias, ele começou a trazer as promessas de Deus, essa chave. Eles saíram, sabe, cristão e esperança foram libertados daquele castelo. Então observe que o texto registra um ato de lembrança de Jeremias. Ele está fazendo a mesma coisa. Você precisa saber lidar com a sua alma. Você, como eu disse hoje, as pessoas estão todas desesperadas, não é? Elas pagam alguém para lidar com a alma delas. Elas não podem lidar, elas não podem ficar em silêncio, em sua alma, em olhar a realidade. Não, ela tem que ou se entreter, ou pagar alguém para ajudá-la, mas ela não sabe lidar. E Jeremias diz: quero trazer à minha memória o que me pode dar esperança. Se alguém está próximo a Jeremias, diria: que esperança, Jeremias? Olha para a cidade, só há cadáveres, só há o templo queimado, as muralhas queimadas, a arca da aliança foi levada, todos os utensílios foram levados. Quem fez isso não fez por um ato de sorte, quem fez isso foi uma potência que nos esmagou. Não há nenhuma chance de um dia nós reunirmos sequer um punhado de gente, que dirá o grande exército de Davi. Mas você vê: quero trazer à memória, quero lembrar o que me pode dar esperança. No versículo anterior, ele nos diz que a lembrança levou-lhe ao desespero. Ou seja, o que levou Jeremias a se desesperar? Os pensamentos. Ele estava sendo fustigado com aquele bastão, vários filetes que formaram o bastão que o gigante estava usando. E quanto mais ele lembrava tudo que deviam ter sido feito e não foi feito, como eles foram avisados, toda a lembrança dele, quando ele olhava para trás, para aqueles anos, ele só ficava em mais desespero. Quando a memória dele ia para frente e tentava ver alguma perspectiva, mais desespero chegava. E ele nos diz então que a mente dele está funcionando, a lembrança, exatamente para produzir o desespero. Ele diz que a lembrança o tinha levado ao desespero. Ele diz assim: eu ainda tenho lembrança deles e fico abatido. Eu tenho lembrança de todas as coisas, da grande Jerusalém, de tudo que foi avisado a nós, e quanto mais eu penso, mais abatido eu fico. E agora ele nos diz que essa mesma lembrança que estava abatendo ele, essa mesma perspectiva do futuro que estava abatendo ele, essas mesmas coisas que estavam esmagando o coração dele em desespero, era o que trouxe a vida e o conforto mais uma vez, porque ele disse assim: quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Ou seja, em vez de a memória ser aquilo que me fustiga, em vez de a previsão do que vai acontecer amanhã seja aquilo que me fustiga, eu vou trazer à memória algo totalmente oposto. E agora ele nos diz que essa mesma lembrança trouxe a ele vida e conforto mais uma vez. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Se você pode ouvir 1000 sermões, se amanhã, depois de amanhã, se durante a vida você
você não souber se aquietar e trazer a sua memória e falar com sua alma, tudo isso será inútil. Você ainda achará que se alguém falar alguma coisa, tudo vai ficar bem, mas não, você mesmo só pode aplicar à sua alma a verdade de Deus. Só você pode comer esse alimento. Não é? Então nós estabelecemos como princípio geral que se exercitássemos um pouco mais nossas memórias, nós poderíamos ficar em angústia profunda, mas nós também poderíamos acender com fósforo a lâmpada do conforto, no mesmo lugar. Não é preciso Deus criar uma coisa nova para nos restaurar a alegria. Não é preciso Ele fazer algo que Jeremias visse para trazer a alegria de volta. Jeremias tinha que lembrar, não de algo novo, você vê, lembrar, quero trazer à memória o que me pode dar esperança. E se eles varressem em espírito de oração as cinzas do passado, eles encontrariam luz no presente. Se eles tirassem da sua lembrança todas aquelas cinzas que estavam cobrindo, ele veria algo para a sua lembrança repousar, que traria a ele exatamente o oposto do que ele estava experimentando. Se ele se voltasse para o livro da verdade, para o trono da graça, se ele se lembrasse de Deus, se ele se lembrasse de quem ele é, sua vela logo estaria brilhando, sua tocha como brilhara outrora. Então eu quero aplicar esses princípios. Há tanta sabedoria em aplicar a verdade em Davi, em Jeremias, ao seu próprio coração. Há uma psicologia tão profunda. Então, pense num crente que está experimentando profundas dificuldades, aflições, perdas. Nenhuma delas dá para comparar exatamente com o cenário que Jeremias tinha. Não havia absolutamente nada em que ele pudesse colocar o pé para se firmar, para ter esperança, naturalmente falando. Então essa não é uma posição incomum para os herdeiros da glória. Jesus disse: no mundo tereis aflições. Os cristãos são os únicos capazes de lidar com isso. Porque Jesus não diz: no mundo tereis aflições, aguentem firme. Ele disse: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E o cristão aqui raramente ele está à vontade. O crente em Cristo, ele herda um reino. A Paulo diz: nos importa entrar no reino de Deus através de muitas tribulações. Você quer entrar no reino de Deus, então espere muitas tribulações, mas você vai reagir a elas como filho de Deus. Essa é a questão. Se você gentilmente voltar ao capítulo que contém o texto, você observa, como a gente viu, uma lista de assuntos que a lembrança trouxe à mente do profeta Jeremias e que lhe rendeu consolo. Jeremias não só diz e deixa vago para nós: quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. E a gente fica pensando: o que? Você vê, não é chavão, é relação de verdade com a verdade de Deus, com a mente de Deus e a nossa, a verdade de Deus aplicada aos nossos corações. Ele não fala assim: quero trazer à memória o que me pode dar esperança, e ficou sentado sem trazer nada à sua memória. Ou Davi não pensou: eu quero que minha alma não esteja abatida, e ficou esperando simplesmente alguém falar alguma coisa, ou alguma coisa mística, sabe, simplesmente acontecer. Nós sabemos como Davi começou a falar com sua alma. E primeiro está o fato de que o que lhe rendeu consolo. Quando Jeremias disse: eu quero trazer à memória o que pode me dar esperança, o que ele começou a trazer à memória dele? O que o Filho de Deus faz? Então primeiro está o fato de que, apesar de nossa aflição presente, e ela pode ser muito, muito profunda, como a de Jeremias, como eu disse, raramente você vai ter que lidar com isso. Milhares, a cidade quase toda morta, homens, mulheres, crianças, mas não mortos simplesmente porque ficou doente, na maior cruel violência, crianças arremessadas em pedras, mulheres violadas, homens, reis sendo levados e cegados,
uma tragédia sem precedentes. Primeiro está o fato de que, apesar da nossa aflição presente ser profunda, como a de Jeremias, ele trouxe algo à sua memória. É a misericórdia de Deus a causa de nós não sermos consumidos. No mais escuro lugar, ele trouxe à memória talvez um princípio muito básico, não é? Esta certamente eu diria que é um começo humilde. Quando você está num lugar muito profundo e muito escuro, não dá para você dar um grande passo, um grande salto, não é? O consolo aqui é apenas o primeiro passo, não é o consolo final, mas você vê, Jeremias começou a subir. Ele que estava lá no buraco, sendo fustigado pela sua própria mente, como cristão, no castelo da dúvida, do gigante desespero. O gigante desespero leva o homem para o castelo da dúvida e fustiga ele com as memórias, não é? Como o peregrino: vocês saíram do caminho, vocês não honraram a Deus, agora vocês estão aqui, e enfim, e você não pode começar uma jornada assim dando um grande passo. E se você precisa subir as pirâmides de Gizé, enorme, você vai ter que botar o pé numa pequena pedra primeiro. Você não pode dar um salto, não é? Essa pequena pedra é o início. Então, deles, apenas uma pequena pedra para assumir o primeiro passo, e quando ele estiver mais forte, ele será capaz de dar um maior. Isso é psicologia verdadeira, não é? Da alma regenerada. Então agora considere, eu chamaria você de filho da tristeza, se você está ou estiver no lugar de Jeremias, como todos nós vamos estar ou estamos. Onde você poderia estar? É o primeiro passo que ele deu. Quando ele disse: vou trazer à minha mente o que pode me dar esperança, ele começou a pensar: onde eu poderia estar? Então olha agora, pensando no que Jeremias fez, olha agora através dos portais sombrios da sepultura, para o reino das trevas, que é semelhante ao vale da sombra da morte, cheio de confusão e de nenhuma ordem, como tudo à volta dele era caos. Você pode discernir o som de um lado e de outro, de hostes de espíritos culpados e atormentados. Você pode, nesta manhã, ir até o lugar onde uma quantidade enorme de homens estão atormentados para sempre. Você pode ouvir seus dolorosos lamentos, seu ranger de dentes. Podem ouvir e suportar o tilintar das correntes eternas, das chamas infinitas da fúria. Eles estão para sempre, agora, para sempre, sempre afastados da presença de Deus, fechados com homens perdidos para sempre, demônios no castelo do desespero final. Não há nenhuma saída. Eles estão em chamas de miséria. É por isso que a Bíblia usa essas metáforas, chamas de miséria que consomem. Nenhuma lembrança, nada em suas mentes pode trazer nenhum tipo de consolo, nenhum tipo de esperança futura. Apenas ser fustigado pelo passado, horrorizado pelo presente e uma horrível expectativa do que está por vir. Então, eles estão em chamas de miséria tão terríveis que o sonho de um maníaco desesperado no nosso mundo não faz a menor ideia da aflição. Deus já
os expulsou. Deus já pronunciou sobre eles sua sentença final e designou para sempre a escuridão, ou seja, nada do meu brilho jamais será visto por você novamente. Os homens, mesmo neste mundo, mesmo os homens caídos, têm muito da luz da glória de Deus. Não é? Esse mundo ainda, apesar de estar debaixo da maldição, tem muito daquilo que reflete algo de Deus, que não é apenas a sua ira. Não é, sabe, meio Louis Armstrong, olha, apesar de tudo, como esse mundo é lindo, o sorriso do bebê, o céu, o sol, o casamento, os relacionamentos, os momentos, enfim, ainda há ecos do sorriso, da beleza de Deus, mas Deus agora os expulsou e já pronunciou sua maldição e tirou totalmente a luz da sua face, como tirou de Jesus na cruz. Não há nada para a alma que foi feita para a luz da face de Deus. Não há nada lá, não há nada como agora ainda há, a presença dos céus estão declarando a glória de Deus. Lá só uma coisa declara a glória de Deus: sua ira, a escuridão da ausência da presença benevolente de Deus. E Deus é luz e o inferno é trevas, porque é a ausência total de toda a coisa benevolente de Deus, e a presença só da ausência de todas essas coisas na presença da sua ira. São trevas sem nenhuma luz. Esse mundo é trevas, mas a luz fluindo, declarando a glória de Deus, e não apenas a presença da sua ira. Mas agora não há mais nada de Deus. E Jeremias está pensando, essa devia ser a nossa sorte. Quando ele pensou, em primeiro lugar, vou trazer à minha mente o que pode me dar esperança, ele diz, tua misericórdia é a causa de nós não termos sido consumidos. Você vê que sabedoria, como ele sabe realmente trazer à memória aquilo que vai mudando as coisas. Compare a sua presente posição com a deles, e você terá mais motivo para cantar do que lamentar. Jeremias começou a pensar, e se eu fosse consumido? E se em vez de estar em Jerusalém destruída, eu estivesse banido da face de Deus? Tudo aquilo que era só lamento e horror, ele começa a dar um primeiro passo, porque ele trouxe à memória o que podia lhe dar esperança. Não há nenhuma esperança para eles, mas para nós. A misericórdia de Deus é a causa de que ele não nos consumiu. Por que essa pessoa deveria lamentar? Há uma frase meio pela internet que eu diz, olha, se eu acordei hoje e não estou no inferno, é um dia melhor do que eu mereço. A ideia é essa, né, de Jeremias. Ele está começando a pensar, espera aí, não é? Ele disse, eu vou trazer à minha mente o que pode me dar esperança, porque até então ele disse, eu estava pensando em coisas que estavam trazendo escuridão, tristeza, me empurrando para o desespero, como John Bunyan, né? Como cristão no castelo da dúvida, aprisionado pelo gigante desespero com seu cacetete, não é? De pensamentos sombrios. E hoje em dia a gente volta e meia vê documentários do que acontecia séculos atrás, com imagens dos locais. Então estava vendo umas masmorras em Veneza que ficam embaixo do canal, da linha da água, não é? Em algumas edificações, celas, passagens estreitas, sufocantes. Aquelas estruturas nunca viram a luz do sol, e algumas celas, umas celas tão pequenas que a pessoa mal podia ficar de pé nas celas, e onde nenhum raio de sol jamais entrou. E quando você vê as imagens, lá é frio, é imundo, há mofo, é um berçário de doenças terríveis. Seria hoje, mas imagine há 500 anos atrás, a morada da morte, não é? Ou então, se você não quiser ir tão longe,
vá para Auschwitz, nos campos de concentração. Você vê miséria por todos os lados, é uma tragédia, é inimaginável, não é? Como aquelas pessoas foram tratadas, o que experimentaram. Eu sigo uma página de Auschwitz oficial, que todo dia bota retratos das pessoas, conta a história delas, para que você não esqueça que não morreu milhões de pessoas. Aquelas pessoas tinham um nome, tinham uma cara, as fotos elas estão nas suas casas, ou então, por exemplo, tem um lá que é jogador de futebol, mostra ele num campo, o outro era isso, eram pessoas vivendo a vida como nós, que de repente estavam naquele lugar horrível. Imagine todas essas coisas. Todavia, esses locais eram um luxo comparado a estar eternamente banido da face de Deus. Queridos, cada um dos que estão para sempre banidos da face de Deus trocariam rapidamente de lugar com aquelas celas de Veneza ou com aqueles galpões em Auschwitz. Seria um excesso de luxo para os espíritos perdidos se pudessem morar ali. Deitar ali naquelas células com musgo crescendo em suas pálpebras, ou estar em Auschwitz, caso eles pudessem escapar por um curto período de tempo da consciência culpada, das chamas terríveis da consciência culpada, de nenhuma luz. Deus é luz, Deus é amor, Deus é paz. Quando para sempre toda essa luz é tirada, não sobra nenhuma paz a não ser desespero, nada. E então, caso eles pudessem escapar sorrateiramente e ficarem naquelas células de Veneza ou nos campos de concentração, amigo, eles iam adorar. O que Jeremias está pensando, está dizendo o seguinte: eu não estou nessas masmorras, né? Portanto, crie coragem e diga: a bondade do Senhor é a única causa de eu não estar lá. Não há ninguém lá pior do que eu. Não há ninguém lá que merecesse mais do que eu estar lá. Você vê a primeira coisa, quando ele diz, você vê, tem gente dizendo: eu não consigo lidar com os problemas, com essas pessoas. 1000 sermões não serviram para nada. Jeremias pregou 1000 sermões, mas você vê como ele sabia aplicar a sua alma. Quero trazer a minha alma, a minha memória, o que pode trazer esperança. E ele começa pensando: peraí, vamos lembrar de algo, vamos trazer algo à memória. A misericórdia de Deus é a causa de nós não sermos consumidos. Pode ser um pouco de conforto, não é? Mas se esta chama der um pouco de calor, as coisas começam a melhorar, não é, queridos? No meio da escuridão, se você pode acender uma vela, talvez aquela vela não fosse muita coisa para você num dia claro, mas você estava numa escuridão total, aquela vela é uma bênção. Você começa a enxergar. Quando Jeremias foi pensar em algo que lhe traria esperança, ele começou a pensar: é a causa, a misericórdia, a bondade de Deus é a causa de nós não estarmos banidos para sempre da sua presença. É o que nós merecíamos. E isso começou então, aquela vela foi acesa na escuridão, não é? Quando você está acendendo o fogo da sua casa, não é? Ou falando do passado, não é? A luz, ou imagine alguém em algum lugar frio acendendo a sua lareira, ele não espera jogar um palito e aparecer um fogaréu, mas ele acende primeiro um chumaço, não é? de algo que facilmente queima, não produz algo muito grande, mas é apenas um pouco de combustível para botar ali na madeira, para começar a incendiá-la e aumentar, e assim essa ideia que ele pode parecer tão pequena. Jeremias começou a pensar: olha, de fato o que eu merecia era ser consumido pela ira de Deus. Isso foi aquele chumaçozinho de palha
que se acende, ainda não aquece a casa, ainda não é a lareira, sabe? Ou ainda não é a tocha iluminando tudo, é só um paviozinho. Mas lá já estava o fogo celestial do conforto, sabe? Jeremias começou a sentir um conforto, a causa, as misericórdias. Ele não falou só assim, quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança, e ficou lá se afundando no castelo da dúvida, oprimido pelo gigante do desespero com pensamentos. Ele começou a fazer como Davi, ele começou a trazer a verdade. E o primeiro passo é esse, parece tão pequeno, mas aquela pequena chama de conforto. Eu era para ter sido banido para sempre da presença de Deus, e eu não fui, porque a misericórdia de Deus é a causa de eu não ser consumido por ela. Então algo melhor nos aguarda, porque Jeremias nos lembra da existência de algumas misericórdias que de alguma forma vão continuar acendendo o fogo do conforto, e ele começa não só a pensar, as misericórdias de Deus é a causa de não termos consumidos. Ele trouxe isso à memória dele. Se você não gosta de ficar sozinho, quieto, com a palavra de Deus, falando com a sua alma, é inútil, queridos. Você é aquela pessoa que vai no museu, vê obras maravilhosas, mas quando chega na calçada, você já esqueceu delas. Toda beleza se vai meia hora depois do culto, e você está tão amargo como você estava antes. Você não sabe lidar com o mundo em escombros, como o mundo de Jeremias. Mas Jeremias trouxe outra coisa à sua memória. Quando ele disse, eu vou trazer à memória aquilo que pode me dar conforto, primeiro ele pensou, olha, eu era para estar debaixo da ira infinita de Deus, como aquelas almas que estão sem nenhuma luz, onde só há desespero, como Paulo diz, sem Deus. Se no mundo, o apóstolo Paulo diz assim, estão sem Cristo e sem Deus no mundo, e por isso não há paz para o ímpio, porque eles são sem Deus no mundo, apesar de haver tantas manifestações da bondade de Deus para eles, imagine quando Deus banir para sempre alguém da sua face. Então esse foi o acender do pavio, do chumaço de palha na escuridão que Jeremias estava, quando ele disse que ia trazer à sua memória algo que podia dar conforto. Mas ele traz uma segunda coisa, ele traz a misericórdia do Senhor é a causa de eu não ser consumido, mas ele traz mais um elemento. Ele diz, as suas misericórdias não têm fim. Isso não acende mais a esperança, queridos. Não é só que a misericórdia dele é a causa de eu não ser consumido, mas ela nunca tem fim, ela nunca vai acabar, elas se renovam a cada manhã. Isso acendeu mais. O fogo da lareira começou a ficar aceso, a friagem do desespero, da falta de paz, estava começando a se esvair, o frio, o tremer, porque agora ele se lembrou não só que a misericórdia de Deus era a causa dele não ter sido destruído, não estar para sempre banido como merecia da presença de Deus. Você vê que junto com esse fogo, um fogo de gratidão e um fogo de louvor começa a brilhar na escuridão. Mas ele lembrou, e as tuas misericórdias não têm fim. Não é que as misericórdias não deixam de ser consumidas agora, mas quem sabe amanhã, não é? E aí ele traz outra coisa à sua memória, grande é a tua fidelidade. Você vê o que é pregar ao coração, queridos. Muitas pessoas querem que o pastor faça uma oração, e ele se sinta bem, ele acha que a vida espiritual é uma droga, e é por isso que ele se sente bem mesmo. Ele foi no culto, ele foi na casa do irmão para orar por ele, mas o efeito da droga passa, não há nada profundo acontecendo nele. Ele ficou confiante de que a oração vai resolver os problemas dele, e ele fica melhor, mas daqui a pouco, quando ele vê as aflições lá, ele está na escuridão. Então você vê, ele trouxe outra coisa, suas misericórdias não têm fim, elas se renovam a cada manhã, grande é a sua fidelidade. Ele não é alguém que simplesmente disse, vou trazer a memória o que pode me dar conforto. Ele começou realmente a trazer. Você uma pessoa muito pobre que quer riqueza, você não tem, mas você, por exemplo, falando da vida comum, mas você tem
tem saúde, não é? Vá até o hospital, vá até a ala das pessoas que estão com câncer terminal. Certamente você vai deixar o hospital sentindo algo, oh Deus, não sou melhor que essas pessoas, não deixei de manifestar a sua glória menos do que eles. Aqui Jeremias foi mais longe, né? A causa de nós não sermos consumidos completamente. Então você vai dizer: eu agradeço a Deus pelo fato de que em toda em meio a essa destruição, eu sei que as suas misericórdias se renovam a cada manhã para mim. Ou então você está ao contrário, está doente, arrastou seu corpo cansado até aqui esta manhã. Eu espero, porque agora as pessoas, quando elas sentem uma dor no calcanhar, elas não podem ir no culto. Se elas sentem uma dor na unha, elas não podem ir no culto. Se elas sentem uma coisa na garganta, elas não podem ir no culto. Elas não podem ir no culto para nada. Se as pessoas deixassem de ir para trabalho e divertimento, como elas deixam de ir cultuar a Deus porque estão sentindo alguma coisa, a cidade parava e apareceu um lockdown eterno, sabe? Porque as pessoas estão assim: uma dor aqui, não dá para fazer quase tudo, menos adorar a Deus. É difícil imaginar essas pessoas em casa adorando a Deus, queridos. Elas precisam quase de estar no paraíso final para poder adorar a Deus. E elas, se ficassem 3 anos com Paulo na cadeia, não ia adorar a Deus em momento nenhum. Elas não sentiam isso, aquilo, lá não ia ter remédio, não ia ter gente para cuidar, não ia ter nada, e elas não poderiam fazer nada, não é? E se você reconhecer, começar a trazer à memória essas verdades, você vê, o coração de Jeremias está sofrendo uma grande mudança. E quando você está enfrentando uma dificuldade, você pensa que você não merece nada do que você tem de Deus. Você tem alimento, você tem. Por isso que Jesus disse: se você tiver o que comer e o que vestir, estejam satisfeitos, porque você traz a memória. Igual Jeremias, ele olha assim: olha, o certo é eu ser consumido pela ira de Deus. E ele começa a pensar, e você começa a dizer: eu vou suportar a minha enfermidade, pois isso é melhor do que muitos, tanto quanto eu, estou experimentando aqui, e estão experimentando já no abandono final de Deus. A sua situação pode ser ruim, mas certamente, Jeremias diz, Jerusalém pode estar numa situação ruim, mas e se Deus tivesse nos consumido? E se Ele não tivesse nenhuma misericórdia? Nós não merecemos a misericórdia de Deus. Sempre que você abrir os olhos e escolher fazer isso, você verá a causa de gratidão pelo fato de não estar nessa miséria profunda, sabe? E há uma pequena história muito comovente de uma pobre mulher, nesses filmes tipo, em obras tipo Os Miseráveis, né? Em séculos atrás, que não tinha uma cama para se deitar e quase nenhuma roupa para vestir, no rigor do inverno europeu. Ele está quase congelado, com 2 filhos, entra numa casa meio abandonada, e ela tira da porta, as dobradiças estavam lá frouxas de uma determinada parte, uma porta para colocar assim, e tapar um pouco o vento que entrava por aquela casa, que não era toda, estava com janelas quebradas, e para tapar um pouco do frio, não é? E ela estava ali falando algo murmurante, e um dos filhos dela sussurrou para a mãe assim, que estava se queixando daquela situação realmente horrível, né? E um dos filhos diz assim, uma criança diz assim: mamãe, o que são das criancinhas quando não tem uma porta dessa para proteger elas? E você vê, mesmo lá, aquele pequeno coração estava encontrando uma causa de gratidão. E é o que Jeremias está fazendo, ele está trazendo a memória deles, a memória dele. E nós fomos levados ao nosso pior extremo nessa vida, a gente vai dizer como Jó: ainda que tu me mate, eu vou esperar em ti. Tu é a causa de eu não ser consumido, a tua misericórdia não tem fim, eu vou te adorar.
por isso. É por isso que quando avisaram, ficaram cochichando lá, e Davi percebeu: o meu filho está morto. Disseram: está morto. Eu não estava com medo de dizer, porque ele estava orando lá em jejum, porque o filho estava mal. E então Davi levantou, se vestiu, se ungiu e foi adorar a Deus. O que Davi estava dizendo o seguinte: eu merecia nenhuma graça de Deus, nenhuma misericórdia de Deus. A causa de eu não ser destruído e não perder um filho é a misericórdia infinita de Deus. Eu vou adorá-lo. É por isso que Jó disse: Deus deu e tirou, e a Bíblia diz que ele adorou a Deus. Isso novamente não é um grande passo, como eu disse, não. Mas ainda você vê que é um passo a mais. Jeremias está colocando mais pequenos gravetos para que as grandes toras acendam. E o capítulo nos oferece uma terceira fonte de consolação. Ele diz assim: digo a mim mesmo. Você vê, ele começou dizendo: vou trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de eu não ser consumido. Ele deixou isso penetrar profundo em seu coração, e o primeiro pequeno feixe se acendeu na lareira da friagem, do desespero, não é? Depois ele diz: as suas misericórdias não têm fim, elas se renovam a cada manhã. Botou mais gravetos, o fogo começou a aquecer. Você vê, Jeremias sabe lidar. As pessoas às vezes me perguntam assim: o pastor fala, prega, não há ansiedade na vida do pastor? As pessoas acham isso realmente. Os pais do pastor não morreram? Você não conhece a escuridão da alma? Não, o Filho de Deus conhece essas coisas, queridos. A Bíblia diz para nós que no mundo tereis aflições, não alguns, todos nós. A diferença não é essa: o pastor nunca fica ansioso. Não. Mas nós sabemos o que fazer com a ansiedade. Jesus disse, não que não ia chegar nenhuma ansiedade em nós, mas disse: não andeis ansiosos, saibam o que fazer, e ele ensina a mesma coisa que Jeremias aprendeu tantos séculos atrás. Não é possível que a gente ouviu o próprio mestre. Ele diz: olhe para os passarinhos. Você vê, a pessoa não só vai dizer: traga a memória, vou trazer a memória algo que me dê esperança. Não, Jesus fala como? Olhe para os passarinhos, pensem, fiquem quietos, em vez de ficar reclamando na internet, em vez de reclamar com o outro, em vez de pensar que simplesmente uma oração, pensem. Jesus diz: olhe para os passarinhos, eles não têm quem cuide deles, mas o Pai, olha, os alimenta. Olhe para os lírios, o que ele está fazendo? Traga à sua memória o que pode lhe trazer esperança. Você vê, isso que eu disse, nós sabemos muito mais que Jeremias, mas Jeremias é um mestre perto de nós. Nós somos a geração dos desesperados, junto com o mundo sem Deus. Então nós, não é: pastor, o senhor não sente ansiedade? Nós sentimos, mas nós sabemos um segredo. Pedro diz para nós: lancemos sobre ele a nossa ansiedade. Por quê? A nossa memória vai dizer para nós algo: porque ele tem cuidado de nós. O fogo começa a acender. Nunca há a escuridão do desespero. Você vê, o fogo começa a acender, mas nós não deixamos aquele fogo, aquele pequeno fogo, aquele primeiro passo, como Jeremias, a primeira coisa que ele pensou para trazer esperança, em vez de chafurdar no desespero, era: a misericórdia do Senhor é a causa de eu não ser consumido. Eu fui consumido? Não. Então já tem um motivo para adorar aqui, não é? Então as misericórdias do Senhor são a causa de eu não ser consumido. Eu penso todas aquelas pessoas no inferno para sempre, banidos da face de Deus, nunca vão desfrutar Cristo. Que maravilhoso é a misericórdia de Deus na minha vida. Depois ele pensa: mas essas misericórdias não têm fim. Isso não é maravilhoso? Se elas fossem maravilhosas, mas elas tivessem fim, eu podia ficar aqui preocupado, porque elas podiam acabar. Mas elas não têm fim, e elas se renovam a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Ele já botou uns 4 chumaços de pensamentos para lhe trazer esperança. Medo, desespero, ansiedade, depressão estão sendo já consumidos. O frio que essas coisas traz está saindo do coração de Jeremias, mas Jerusalém continua destruída. Jeremias nunca mais vai ver Jerusalém de pé, nunca mais, não importa. Então
ele traz outra coisa. Você vê que ele está alimentando esse fogo com o conhecimento de Deus. Outra coisa que ele traz é: a minha herança é o Senhor. Você vê, a misericórdia dele é a causa de não ser consumido. A misericórdia dele não tem fim. A misericórdia dele se renova a cada manhã. Agora, ele pensa em outra coisa: a minha herança é o Senhor, portanto, eu vou esperar nele. Você perdeu muito, cristão, mas você não perdeu a sua herança. Você perdeu alguém que você amava, você perdeu seus bens, você perdeu tudo, igual Jeremias. Então, mas quando ele traz a memória, ele começa a trazer a memória o que pode dar esperança, essa é a coisa que ele traz agora. Ele é a minha herança. Eu perdi o Senhor? Não, então eu não perdi a minha herança. Eu podia ficar desesperado se eu não tivesse herança. Então um cristão, ele pode perder muito, mas ele nunca pode perder a sua herança, se a sua herança for o seu Deus. Ele diz: Deus é a minha esperança. Se Deus é o seu tudo, como Paulo diz, tudo em todos, portanto, se você perdeu tudo menos Deus, você ainda tem tudo. Se Deus é a porção do seu cálice, e se Deus é a sua herança, como Davi disse, séculos antes de Jeremias, então o meu cálice continua cheio, o meu cálice transborda, porque a porção do meu cálice, você vê que, mesmo nas passagens verdejantes, ou lá no Vale da Sombra da Morte, o Senhor é a porção do meu cálice. Então o meu cálice transborda em todo lugar. O texto não diz que Deus é parte da nossa herança. Deus é grande parte da minha herança, somado aos meus filhos, minha esposa, meu esposo, meu emprego, o meu nome, minha reputação. Jeremias diz: Deus é a minha herança. Jerusalém não era a minha herança, as muralhas de Jerusalém não eram a minha herança, e o templo de Jerusalém não era a minha herança. Eram coisas boas, mas não era a minha herança. Deus é a herança, Ele é a porção do meu cálice. Você vê como agora as próprias toras de madeira daquela lareira estão começando a ficar acesas. Você vê que Jeremias não falou assim: oh Deus, me dá esperança, me alegra. Ele disse: eu quero trazer a memória. Ele começou a trazer coisas, verdades que ele conhecia sobre Deus. Tudo está mudando, apesar de Jerusalém continuar fumegando à sua volta. Nele, a Bíblia diz, nós temos todas as bênçãos espirituais. Nele nós somos co-herdeiros de todas as coisas. Nós perdemos Ele, então nós não perdemos. Nós continuamos tendo tudo, é o que Jeremias está pensando. Como podemos ficar de luto, visto que nosso Pai vive? Como podemos ser roubados da nossa herança, se Deus for a nossa herança? Como nós podemos ser roubados da nossa riqueza, se ela está no céu à destra de Deus? Se o meu tesouro está sentado à destra de Deus, então como eu posso ter perdido a porção do meu cálice e a minha herança? Então é dia e o sol está brilhando intensamente, e eu tenho uma vela lá, e as velas apagaram. Eu vou ficar arrasado, porque eu vou me sentar e chorar, porque a minha velinha apagou, e agora eu estou com medo de ficar na escuridão se eu tenho sol. Não. Enquanto o sol brilhar, as velas podem apagar. Se Deus é a minha herança, se eu perder um pouco do conforto terreno, eu não vou me queixar, porque o conforto celestial vai continuar lá. Se Deus é o meu conforto, se eu tenho que ficar na cela da prisão como Paulo anos, não há mais presença do conforto terreno, mas o homem interior, ele diz, está se renovando, há um conforto, a minha herança está comigo. O Império Romano não pode tirar de mim. Um rei, certa vez, de temperamento arrogante, teve uma desavença com um dos cidadãos lá de Londres, e ele pensou assustar ele, ameaçando ele de banir para sempre ele da presença do rei. Ele nunca mais ia poder entrar na corte do rei, e ele ia ser removido da corte de Westminster. E então esse cavaleiro, ele perguntou assim ao rei: o senhor vai levar o Tâmisa embora, o rio Tâmisa e os campos
E o rei disse: não. Então ele disse: então eu terei tudo o que eu preciso. Sabe, o mundo nos alerta: você não pode aguentar, você não pode se alegrar, você é como nós, a tua herança está na terra, a porção do seu cálice é o dinheiro, a porção do seu cálice é o sexo, a porção do seu cálice é o romance. Se isso for tirado, o mundo é como Satanás dizendo: tire isso de Jó, tu não é a porção do cálice deles, nem a herança deles. E nós respondemos que respondemos para o mundo: enquanto você não puder nos tirar Deus, nós não perderemos a nossa herança, e o nosso cálice vai estar transbordando. Filósofos, disse um sábio, podem dançar sem música, e na verdade os crentes em Deus podem se regozijar mesmo quando todos os confortos exteriores falham. É o que Jeremias está dizendo: tu é a minha herança. Eu podia estar desesperado porque Jerusalém está destruída, mas Jerusalém não era a minha herança. Se você não souber lidar com a sua alma, queridos, se você não souber trazer à memória a verdade de Deus e tiver um coração que realmente experimentou essas verdades, não há consolo para você realmente. Não há uma ajuda nas coisas que a Bíblia diz para alguém lá no mundo, não é? E quem bebe da garrafa da escrava, como Ismael bebia da garrafa de Agar, fica desesperado, porque ela foi para o deserto e a água estava acabando. Mas o filho da promessa que está com Abraão morava do lado do poço, da fonte, não é? E esse poço vai sempre ser refrescante para Isaac, no mesmo deserto onde Ismael estava morrendo com Agar. Deus nos conceda a graça então para nos alegrarmos em nossa mais profunda angústia, porque o Senhor é a nossa possessão segura, é a nossa herança, nossa perpétua alegria. Você vê, quando Jeremias disse: vou trazer à memória o que pode me trazer esperança, ele realmente fez. Não era um jogo de palavras, não era um hino bonito que ele estava tentando cantar, e a gente já pode avançar algum degrau de esperança, mas existe outros e outros. O profeta nos lembra então de outro canal de conforto, a saber, que Deus é sempre bom para os que o buscam. Essa é outra coisa que ele diz: Deus é sempre bom para todos os que o buscam. Bom é o Senhor, ele diz, para os que esperam nele, para quem o busca. Que nunca se bata com tanta força, mas se conseguirmos manter a postura celestial de oração, tenho certeza que cada golpe da vida não será mais do que beijos. E quando um mendigo está necessitado e ele olha para outro mendigo bater numa casa rica, e vê o dono da casa alegremente abrir, dar àquela pessoa mantimento e despedir aquela pessoa com algo, o que acontece com aquele que viu? Ele se incentiva, ele pensa: vou lá também, não é? Se a porta foi aberta liberalmente e o homem recebido generosamente, então isso aumenta a ousadia do outro. Eu vou lá também. E minha alma, você está abatida e triste esta manhã, não é? É o que Jeremias estava dizendo, é o que nós devemos dizer. Se está: o Senhor é bom para todos os que o buscam. Ele está trazendo memória sobre memória que pode lhe dar esperança. A esperança está crescendo, milhares têm vindo à sua porta. Se você visse o mendigo naquela porta e receber tudo o que precisasse, você pode lembrar: milhões foram à porta de Deus e Ele nunca despediu os famintos, nunca. Não há nenhum risco de eu ir e Ele não está com vontade de ajudar, está com mau humor naquele dia. Portanto, a minha alma, vá corajosamente, bata, pois Ele dá liberalmente, e Ele sempre é uma bênção para aqueles que o buscam. Em todos os estados de dúvida ou dificuldade, a oração é uma fonte disponível. John Bunyan conta numa outra obra sua, né? A cidade da alma humana, ela foi sitiada no rigor do inverno, e as estradas ficaram ruins e nada podia sair ou chegar da cidade, mas existia uma única estrada que o viajante conseguia sair da cidade, conseguir suprimentos e conseguir coisas. Era a cidade da oração. E
Ele diz que se todas as outras estradas foram fechadas num cerco de Mensul, né, na cidade da alma, se tudo é cercado, a única maneira de você romper o cerco e chegar ao rei é através dessa estrada. Essa estrada nenhum inimigo consegue bloquear. Nenhum inimigo pode obstruir, nenhum navio pode bloquear o caminho entre a nossa alma e o refúgio do propiciatório. E ele diz como isso, ao trazer a memória das pessoas na cidade da alma humana, encheu-las de esperança. O inimigo pode cercar a cidade toda, mas há uma estrada que eles não têm como impedir. Nós sempre vamos conseguir passar. O navio da oração pode navegar através de todas as tentações, dúvidas, temores, direto para o trono de Deus. A carruagem, o cavalo, não é, da oração pode passar pela estrada mesmo quando todo o resto está sob cerco. Então, nós vamos entrando em águas mais profundas de felicidade. Você vê, passo a passo, Jeremias está se enchendo de alegria, mas Jeremias está no mesmo lugar, na mesma destruição. Ele vai morrer muito antes de Jerusalém ser reconstruída. Então, ele diz assim: bom é para o homem suportar o jugo na sua juventude. Uma criança precisa ser persuadida, queridos, para tomar remédio, não é? Porque a criança não consegue ver os benefícios. Ela pode estar muito doente e a mãe está garantindo a ela que o remédio, a injeção, o tratamento, mas a criança diz: eu não quero, é muito amargo, dói muito. Mas homens adultos, é por isso que ele diz isso, você suportar o jugo, quando você já não é mais criança. Um homem adulto diz assim para você: olha, o único jeito de você tratar dessa dor, dessa doença mortal, é fazer esse procedimento aqui, ele vai ter que enfiar a agulha aqui na tua espinha, tirar um líquido. O adulto diz: vamos fazer. Outro dia eu estava vendo alguém contando que ele estava lá internado com um problema de respiratório e tinha que fazer um exercício lá durante 15 minutos. Ele falou assim para o médico: pode fazer por meia hora? Pode fazer por uma hora? O médico falou assim: não, pode fazer se quiser, 15 minutos a cada 6 horas é o mínimo. Ele disse: ficou lá fazendo. Você vê, é um adulto, uma criança vai falar: isso é chato, eu não consegui, eu estou sem fôlego. Mas se nós fôssemos criancinhas, nós não íamos nos ligar nos benefícios, nós não íamos pensar que é amargo, que dói, que é ruim. Mas não o adulto sabe qual é o procedimento, o que precisa ser feito, o que é um cateterismo, ou vai ter que abrir o peito, vai ter que botar umas pontes no peito. Então vamos fazer. Nós tomaremos o cálice com disposição. É isso que Jeremias está dizendo. Bom é ser adulto, para ver a mão de Deus quando traz disciplina para nós agirmos como adultos, em vez de nós nos concentrarmos no amargo, pensarmos: Ele está nos curando, Ele está nos sarando, Ele está moldando as nossas vidas na imagem de Cristo. Jesus aprendeu a obediência por aquilo que ele sofreu. O remédio foi amargo. Paulo, porque eu deveria temer descer o poço da aflição, se eu sei que lá está a mina de ouro da esperança? É o que Jeremias está dizendo. Porque eu deveria chorar convulsivamente se o sol da minha prosperidade se pôs, se no meio das trevas da adversidade eu serei de ver todas as estrelas da promessa de Deus. As estrelas estavam lá, cada promessa maravilhosa, mas eu estava tão distraído na luz da minha saúde, na luz das coisas fúteis, às vezes, que era até bênção de Deus nessas luzes, mas ofuscaram. E eu sei que agora na escuridão eu posso ver a Via Láctea de promessas de Deus. Porque eu choraria. Vai tu, ó sol, a gente diria, porque na tua ausência eu vejo milhares de sóis maiores do que tu em todo o universo. Todos para mim. Muitas promessas são escritas com tinta invisível. Você pode pensar que isso é uma coisa moderna. Há uma obra clássica famosa chamada O Conde de Monte Cristo. Por uma série de coisas, ele foi preso injustamente por amigos que o traíram. Mas lá na prisão, ele conhece um cara que diz que roubou um tesouro enorme. No início ele não acredita na história, né? Mas ele estava preso, o cara lá está com ele contando essa história, ele conta. E o cara tem um mapa. Mas o mapa, você não vê nada no mapa. E isso é uma história antiga, né? Mas ele diz assim: não, esse mapa aqui eu escrevi com a tinta que só quando você acende o fogo e olha,
você vê o que está nele, porque ninguém, mesmo que pegasse meu papel, não quer saber o que aqui está. E ele faz isso, ele depois foge, esse amigo morre, e ele leva aquilo, e quando ele põe diante do fogo, realmente tem um mapa lá. Então, muitas das promessas de Deus são escritas com sangue invisível, na qual você só pode ler no fogo da aflição. Sabe? No fogo da aflição, esse mapa invisível das belezas, das riquezas de Deus em Cristo. Você não sabia que Deus tinha uma paz tão grande para dar, uma alegria tão grande, que Jesus era tão satisfatório. Há um tesouro enorme, mas só quando o mapa é colocado na escuridão, ali no fogo da aflição. Então é por isso que o salmista Davi, no Salmo 119, diz: foi bom para mim ser afligido, porque eu aprendi. Foi bom, amados. Israel entrou para o Egito como uma família, mas quando ele saiu de lá, ele saiu com uma quantidade enorme de tesouros. Eles trabalharam, é verdade, nos fornos de tijolos, e sofreram escravidão, mas eles saíram enriquecidos por todas as suas tribulações, por toda a libertação do êxodo, muito maior do que simplesmente tivesse vivido como uma famíliazinha de Jacó, para sempre lá no lugarzinho onde eles viveram. Hoje, nós somos salvos por tudo que Deus fez através daquela família. Que mapa terrível. Certa criança tinha um jardim, eu estava vendo um desses monte de coisa que a gente vê hoje em dia, e ela queria fazer um jardim lindo, com flores. Ela toda vez trabalhava no jardim e as flores morriam. Até que ela pediu o pai dela para chamar lá, não tinha recurso, um jardineiro. O jardineiro falou assim: olha, eu vou resolver o seu problema, você vai ter um jardim lindo. E ele pegou uma picareta e começou a cavar tudo, estava cheio de flor. Ele cavou tudo, esburacou tudo, e a criança ficou arrasada, estragou tudo. Mas ele tirou, assim, depois de uma camada de terra, ele tirou uma camada de pedra que havia em toda aquela extensão. A criança não entendeu direito, chorou, mas ele disse: nos próximos meses, você vai ter um jardim lindo. E sem aquela camada de pedra, brotou um jardim lindo. Mas para aquilo ser possível, teve que haver aquela espécie de destruição. A criança plantava sementes que murchavam. Muitas das coisas que você recebe no culto murcham, porque quando você sai daqui, há uma camada que não deixa nada penetrar. Às vezes Deus tem que destruir tudo isso. E todas as pequenas flores foram removidas, o jardim ficou feio, a criança chorou. O que eu digo para você é o seguinte: não chore como uma criança, não é? Mas seja confortado pelos abençoados resultados e agradeça a mão sensível de Deus. Faça como Jeremias. Não há situação que você possa entrar pior do que a de Jeremias. Ele sentou e ele disse: vou trazer à minha memória o que pode me dar esperança. Ele começou a fazer isso. Jesus, quando disse: olha, não andeis ansiosos, ele não disse: olha, faça uma oração e não fique ansioso. Ele disse: pensem naquilo que pode dar esperança a vocês. Pensem como Deus está gerindo as coisas. Pensem. Você viu que o primeiro passo de Jeremias foi simplesmente pensar: eu mereci estar no inferno e não estou. A misericórdia dele é a causa de eu não ser consumido. Isso acendeu o pequeno chumaço de fogo. Isso está crescendo. O capítulo nos lembra que essas aflições não duram para sempre. As misericórdias é que duram para sempre, porque suas misericórdias duram para sempre. Jeremias trouxe essa verdade para a mente dele. Ele pensou: todas essas coisas terríveis, então, isso não dura para sempre, mas as misericórdias de Deus duram para sempre. Grande é a sua fidelidade. Isso incendiou a lareira, agora está queimando. Ele não está mais morrendo de frio, de desespero. Quem lhe disse que a maré vai baixar até o mar secar? Até ficar só lama. Quem lhe disse que o inverno vai continuar indefinidamente? Nunca mais vai ter primavera ou verão? Quem lhe disse? Porque você não está trazendo à memória todas as verdades que são luz para o nosso caminho, luz para nós na escuridão. E Jeremias está dizendo: Deus nunca falha. Ele está trazendo razões para a sua esperança. Você às vezes não tem esperança mesmo. Você está morrendo de fome. Você não sabia que Deus ama você em meio a tudo isso? Montanhas de fogo, quando elas estão ocultas na escuridão, elas são reais.
Tem umas montanhas ali, para aquele lado ali, ontem de ontem estava conversando, estava pegando fogo lá. De noite a gente não vê elas, mas o fogo fez a gente ver, elas estão lá. Quando está tudo escuro, as montanhas continuam nos lugares, apesar de a gente não poder mais vê-las. Nenhum pai castiga para sempre. Deus sempre só nos disciplina. Não existe disciplina para sempre. Deus usa conosco a vara, mas Ele odeia a vara tanto quanto nós. Ele não ama nos disciplinar. Ele ama o que Hebreus diz, o fruto pacífico que vem disso. Ele só se importa em produzir algo duradouro, algo que nos faça parecer com seu filho. Você vai subir a escada de Jacó com os anjos e contemplar o que está assentado no topo, o Deus da aliança. Você vai se aquecer entre os esplendores da eternidade que resistem a todo o tempo. Então, cristão, cante na sua cama. Jeremias podia cantar olhando para Jerusalém pegando fogo, porque ele começou a trazer para a sua mente o que lhe dava esperança. Se você não souber lidar com a sua alma, é triste você achar que alguém, realmente um ímpio, vai poder ajudar a sua alma. A gente canta aqui, o deserto traz cores, faz brotar flores, mas as pessoas às vezes cantam isso como poesia, elas não estão pensando como o deserto floresceu para Jeremias. Ele começou a trazer o seu coração que lhe podia trazer esperança. Portanto, queridos, quando o Espírito Santo inclina o seu serviço, a lembrança, Samuel Rutherford, um puritano, ele diz assim: o manancial de alegria pode nos consolar em todos os desertos. E como sofreu Samuel Rutherford. E nosso tempo, infelizmente, é pequeno, né? Há muitas pessoas que estão em desespero por motivos diferentes. Aqui a gente falou dos cristãos. Tem umas pessoas que falam sempre comigo na internet e elas estão sempre com medo, se elas foram salvas, se elas não foram salvas, e se elas são eleitas. Nós sempre temos que lidar com pessoas que não estão sabendo lidar com essas coisas básicas, e daí vem o desespero, e elas querem saber algo, elas não conseguem encontrar descanso, porque elas não sabem algo, mas nós, um cristão verdadeiro, ele tem dúvidas. A questão é como ele sabe lidar com elas. Muitas das vezes nós somos assaltados por dúvidas, temores e ansiedades. Como eu disse, Pedro não disse nunca fique ansioso, mas ele disse lancemos sobre ele a nossa ansiedade. Jesus disse a ansiedade nunca vai entrar no coração de vocês. Ele disse não andeis ansiosos, comecem a trazer a memória de vocês. Então a verdadeira posição com relação às dúvidas, aos temores do crente é apenas essa, não é? Toda dúvida é pecado. E muitas pessoas, para consolar essas pessoas que dizem eu não sei, eu não tenho certeza, dizer não, isso não é nada. Não é verdade, não é? Nós proclamamos a eleição e a predestinação de Deus, mas proclamamos a responsabilidade humana, e como o homem realmente é culpado diante de Deus. Nós andamos, né, no fio dessa navalha. Então nós nunca falamos para alguém que a incredulidade dela, que a dúvida dela não é pecado. É pecado, não é? No entanto, menos ou mais, todos os cristãos têm a sua fé atacada por dúvidas. E você que está lutando sob ansioso pensamento, como muitas pessoas que falam comigo, permita me lembrar, em primeiro lugar, as questões do passado. Você deve fazer uma pausa no seu coração, olhar para trás. É assim que nós lidamos com a realidade presente, que tende a ser opressora. Nós podemos lembrar o passado, em como nós fomos humilhados e Ele não nos ajudou. Nós podemos pensar, nós podemos ter caído, mas nós podemos lembrar que nós nascemos filhos da ira, e Ele nos fez seus filhos. Era muito pior, mas Ele fez isso. Por que não agora? Quando você estava naquela circunstância pesada, em problemas avassaladores há anos atrás, parecia que a vida ia terminar, mas Deus se mostrou fiel, se mostrou presente. Por que Ele não faria isso de novo?
E eu acho que a gente pode fazer uma mudança. No sul da África, não é? O mar realmente turbulento, ainda mais no passado, barcos frágeis, ainda hoje é perigoso, não é? Atravessar ao sul da África. Isso era um problema, porque as pessoas queriam explorar aí para as Índias, mas era perigoso, os navios tinham dificuldade de passar. Então Bartolomeu Dias, se eu não me engano, né, em 1488, ele chamou aquilo de o Cabo das Tormentas. Todos tinham medo, como vamos passar o Cabo das Tormentas? E era esse anseio de chegar, mas depois que eles conseguiram enfrentar aquilo, hoje não é mais o Cabo das Tormentas. Qual é o nome do lugar? É o Cabo da Boa Esperança. Quando eles enfrentaram a tormenta, eles descobriram que agora eles iam chegar às Índias. Eles ficaram com as esperanças renovadas. Não há nenhuma razão mais de nós chamarmos isso de Cabo das Tormentas. Parecia ser algo que ninguém ia passar, todos iam ser engolidos. Mas nós temos como passar pelas tormentas. E o que nós temos como resultado? Boa esperança. E nós devemos dizer para nós mesmos, com a alma batida: espere em Deus, pois ainda louvarei. Davi está dizendo o seguinte: isso aqui parece o Cabo das Tormentas, mas é o Cabo da Boa Esperança. Nós vamos para casa por aqui, e nós podemos lembrar de alguns picos, como Mizar, que está na cadeia de Hebron, não é? A montanha de Deus, onde estava o templo, onde estavam as coisas. Quantas vezes Deus fez coisas grandiosas em Hebron? Nós podíamos, é por isso que Deus falava, para quando eles atravessaram o Jordão: façam pedras, façam um memorial. Para quê? Para vocês lembrarem. Quando vocês passarem aqui, vocês vão lembrar: Deus abriu o Jordão, Ele nos tirou. Quando vocês tiverem novas guerras, novos inimigos, novas aflições, olhem para isso e pensem: Josué colocou isso aqui, essas pedras, colocou séculos atrás. Deus nos tirou do Egito, Deus nos conduziu 40 anos no deserto, Deus fez nós atravessarmos a pés enxutos o Mar Vermelho, Deus fez a gente atravessar aqui onde está esse monumento, Ele fez nós atravessarmos o Rio Jordão para a Terra Prometida. Você vê, e essa lembrança encheria eles o quê? Não mais do tormento, mas da boa esperança. Esse Deus, suas misericórdias não mudam. Eu sirvo ao Deus de Josué. É por isso que Jesus nos deu a Santa Ceia. Não posso me lembrar de momento terrível de agonia da alma, quando num instante o meu espírito saltou para as mais elevadas alturas. Então, é o Deus, é o mesmo. Aquilo é um marco. E nós podíamos continuar. Bem, permita-me chamar isso de lembrança e ter esperança. Lembre de todas as tormentas na sua vida e faça de todas elas cabos da boa esperança. Deus me livrou lá. Deus, um dia eu era trevas e me tirou do império das trevas e me levou para o reino do Filho do seu amor. Como agora eu poderia ficar nas trevas? Deus, se Jesus uma vez brilhou no nosso coração, então Jesus brilhou para sempre. Ele nunca muda. Se Ele me amou, então Deus jamais vai me odiar. Jeremias dizendo: o seu amor é imutável. Ele jamais vai me odiar. Em nenhuma situação da vida eu vou achar que Deus é contra mim. Se Deus um dia foi por um ser humano, Ele foi lá na eternidade. Não há nada no tempo para fazer Ele não ser por aquele homem, porque a vontade de Deus nunca muda. Ele não há nada volúvel nele. Não é possível que alguém que disse: eu gravei você na palma das minhas mãos, daqui a um tempo não lembrar mais de mim, ou rejeitar quem Ele amou assim. A Bíblia sempre diz: eles clamaram a Deus e Deus os livrou. Você não se lembra de algo na sua vida? Você pode começar lembrando do que Deus fez da vida de outros.
como nós estamos fazendo nessa manhã, olhando para Jeremias, e nós começamos a olhar para nossas próprias vidas. Ele é um Deus fiel, Ele se lembra dos seus servos, Ele jamais os deixou em sua angústia. Em toda a angústia deles, a Bíblia diz, Ele foi a sua paz. Ouvindo o nosso testemunho, não pode você dizer as palavras do texto, lembro-me, como diz Jeremias, e portanto eu tenho esperança. Eu me lembro de quem Deus é. O quadro completo de Cristo não está lá, não é, para Jeremias, mas os contornos de carvão, o esboço já está. Quando alguém diz para mim assim, eu não sei, eu queria tanto, eu fico assim, porque eu não sei se Deus está fazendo algo na minha vida, se Deus me chamou ou não. Então essa preocupação já não é algo bom, já não é uma boa esperança. A maioria dos seres humanos não estão nem aí se Deus está irado com eles ou não, não é? Isso já não é um pavio para começar a acender. Em vez de você usar isso como o cristão estava usando, a mesma memória para lhe fustigar, isso não é algo que pode dar esperança. Por que você está tão preocupado se Deus vai te salvar ou não vai te salvar? Olhe para as multidões, elas não estão nem aí, elas vivem como se Deus não existisse. O fato de eu estar preocupado se Deus realmente vai me salvar ou se vai, já não é algo para me dar esperança. Eu sempre tive que me consolar muitas das vezes a não poder ver uma graça que devia estar irradiando em mim, me consolar, e a minha esperança está no fato de que eu sentia, eu não vou descansar, eu não estarei satisfeito até que essa verdade esteja em meu coração. Você vê, eu não estava satisfeito porque aquela realidade estava no meu coração, mas eu estava satisfeito porque o fato de eu não ter descanso até que ela estivesse, era algo muito esperançoso. A maioria das pessoas que eu conhecia não estavam nem aí se estavam se alegrando ou não na beleza de Cristo. Uma coisa eu sei, eu podia dizer, eu era cego e agora vejo. Eu vejo o suficiente pelo menos para conhecer, eu vejo, não ainda para ver as belezas de Cristo na minha vida, resplandecendo, mas eu já consigo ver todos os meus defeitos, tudo em mim que não honra a Deus. Quando eu era cego eu não via, eu achava que estava tudo bem com a minha alma, agora eu estou vendo que está tudo errado com a minha alma, que nada está no lugar, e que Deus não está sendo honrado. Isso muitas das vezes na minha vida, na minha juventude, foi a esperança que me alimentou. Se eu estou vendo essas feiuras na minha alma, é porque eu estou vendo. Eu era cego e agora eu vejo. Eu não estou vendo ainda aquelas belezas que devia estar, mas eu já estou vendo a feiura. Antes eu não via nada. Eu já posso dizer para mim mesmo, uma coisa eu sei, eu era cego e agora eu vejo. Eu vejo o meu coração enganoso, eu vejo aquilo que precisa ser morto, eu vejo aquilo que precisa ser abandonado. Mas antes eu não só não queria que essas coisas fossem abandonadas, eu abraçava elas, eu acariciava elas e dava uma desculpa para elas. Então, muitas das vezes a luz que eu tive, não estava meus olhos abertos, não estava vendo o esplendor da beleza de Cristo, mas já estava vendo a minha feiura, o que já era extremamente enriquecedor. Bem, se Deus, o Espírito Santo, fez isso, já fez eu ver a minha feiura e produzir essa tristeza, então por que Ele pararia? Lembre-se disso, e você pode ter esperança. Você vê a feiura que eu estou vendo, podia ser só uma razão de desespero, mas então muitas vezes na minha vida foi razão de esperança. Eu podia pensar, se o Espírito Santo está mostrando todas essas feiuras, Ele não vai parar até eu ver a beleza de Cristo em mim. Não vai parar. Ele não tem nenhuma razão para parar, porque Ele me mostraria isso. A maioria dos homens está vivendo em paz, não estão vendo nada, estão cegos. Mas eu posso dizer que agora vejo. E há uma maneira sempre de olhar para todas essas coisas, quando você é dirigido pela palavra de Deus, para te encher de esperança.
Então, um jovem, eu estava vendo numa história sendo contada de um jovem que recebeu uma herança enorme, mas ele, do seu pai, mas o testamento sumiu e outra pessoa reivindicou, um dos sócios lá, reivindicou a herança, e ele sabia que o pai deixou para ele, mas ele não tinha o documento, e entrou naquele processo, e o advogado no final falou para ele assim: olha, se nós não tivemos como provar, não tem jeito, você não vai conseguir a herança. E ele vai para casa desesperado, ele revira a casa enorme toda, até achar um baú velho, e quando ele abre o baú, finalmente ele achou lá os papéis, o testamento do pai, deixando toda a herança para ele. Ele abriu a papelada, e lá estava, com aquele documento nas mãos, não é? Ele foi para o tribunal corajosamente. Ele não foi mais como ele estava indo, não é? E quando nós ficamos em dúvida, queridos, o que eu faço? Eu faço a mesma coisa. Eu não sei vocês, mas eu faço a mesma coisa. Eu vou para a casa do meu pai, não é? Eu vou para o quarto e remexo no baú até encontrar o documento, sabe? Sempre, todas as vezes, na palavra de Deus, eu encontrei o documento que diz: essa é a sua herança, aqui está. Então, toda angústia se transforma em paz, como daquele garoto quando achou o testamento. Eu vejo lá, isso aqui é meu em Cristo, eu tenho isso, está aqui o documento. Não há nada que você sinta que você não vai achar o documento certo no baú de Deus, dizendo em como aquilo é seu. Se essas recordações não forem suficientes, nós podemos continuar, não é? E Jesus Cristo veio ao mundo, você só pode. Alguém me disse assim outro dia: eu não consigo, porque eu não posso ir ao trono de Deus, eu sou um pecador terrível. Isso realmente parece ser uma lembrança horrorosa. Eu já ouvi milhares de vezes, mas a Bíblia diz: Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Então, queridos, muitas vezes a gente pensa assim: pastor, fala comigo na internet, eu não sei se eu posso ir a Deus, porque minha vida está assim, minha vida está assada. Você realmente não pode ir a Deus de um jeito, não é? É o que você está dizendo. Você não pode ir como um santo, você não pode ir como alguém se regozijando em Cristo, você não pode. Mas, então vá como um pecador. Só esses dois grupos de pessoas podem ser ouvidas por Deus: aquele que vai como um santo, não é? Ou aquele que vai e diz: tem misericórdia de mim, não há nada em mim a não ser pecados. Então, certo rei, ele tinha costume de receber uma vez por mês, para se sentir bem, no palácio dele, na corte dele, pessoas da rua, pessoas que não podiam estar na corte real, né? E das pessoas que fazia parte da corte, aconteceu um problema lá num dia desses banquetes, e a roupa de seda dele caiu lá, estragou, e como é que ele ia comparecer diante do rei? Mas também ele não podia deixar de ir, e ele ficou pensando, desesperado, o que ele ia fazer. Ele pensou: é o banquete onde vai os mendigos, onde vai na presença do rei. Então ele pensou: eu vou pegar qualquer roupa velha aí, vou vestir e vou entre os mendigos. E ele foi, e ele ficou na presença do rei, ele participou do banquete. Então eu digo isso para as pessoas: vá como mendigo. Você não pode ir como alguém da corte. Várias vezes você tem que, como mendigo, igual Davi, dizer: ser propício a mim, pecador. Mas vai diante de Deus, não escute, não há nenhuma razão, há uma razão para essa esperança. Se você diz para mim assim: mas pastor, eu sou um pecador desesperado, então Jesus vem salvar os pecadores. Isso traga à sua memória o que pode te dar esperança. Você é um pecador terrível, então ele veio para pecadores terríveis. Isso não destrói a esperança, isso abre a porta da esperança. Ele realmente é maravilhoso, você ir com vestes reais da justiça de Cristo, é maravilhoso. Mas de fato, naquele palácio lá, os que estavam como mendigos e os outros, todos desfrutaram do banquete do rei. Você não pode ir como o apóstolo Paulo, não pode ir, não pode. Vá como Saulo de Tarso, vá diante de Deus, vai, porque ele veio sim para se regozijar com os seus santos, mas ele veio salvar os pecadores. Eu preciso
trazer à memória o que pode me dar esperança. Sempre há, se você vai ao baú de Deus. Temos sempre alguém que está buscando a Deus, não é? Nos procurando. Quisera todo mundo tivesse. Seria muito mais fácil pregar se todos estivessem buscando a Deus. Nosso trabalho seria mais fácil. Alguns falam comigo que estão buscando a Deus, mas estão receosos de poderem não ser salvos. Então, antes de encerrar, muitos estão preocupados com a doutrina da eleição, e nessa manhã não é sobre o que nós estamos pregando, né? Essa doutrina é maravilhosa, mas a pessoa não conhece o suficiente, e isso não é a fonte do consolo. Então, ou outros não gostam dela. Um dia vão aprender que nenhuma doutrina a gente abraça o que a gente gosta ou não gosta. A gente, quando os nossos corações são tocados, nós amamos a verdade de Deus. Nós não levamos para Deus o que nós achávamos que devia ser a verdade. Nós voltamos para a Bíblia, e o que estiver lá é muito bom para nós. Mas eu digo para as pessoas: me ouçam, apenas somente por ser a vontade de Deus, que ninguém está no inferno só porque Deus queria que as pessoas, a vontade de Deus mandar elas para o inferno. O homem vai para o inferno porque ele ama o pecado. Ele não é obrigado. Ele queria ir para o céu, desejou Deus, queria ser santo, mas ninguém deixou de ser. Isso não existe. Não existe homens assim. Então não pode haver um inferno na consciência do homem que sabia que era miserável e sentia uma necessidade profunda e verdadeira de Cristo. Não pode haver a chama do inferno se não houver. Todo mundo que estiver no inferno vai ter certeza: eu estou aqui de maneira justa, eu amei o pecado. Não haverá ninguém lá dizendo: eu tentei ser santo, eu amava Cristo, tudo que eu desejei foi Deus, mas eu não estava no livro. Isso não existe. Todos vão saber: eu sabia, Deus deu luz suficiente, mas eu segui o meu próprio caminho. Se você jogar fora esse pensamento sombrio, não é? Há uma estrada de conforto, eu digo, para as pessoas. Apesar dela não entender essas grandes doutrinas ainda, mas vai entender se o coração dela, a inimizade for vencida. A Bíblia diz: quem quiser, receba de graça da água da vida. Existem muitas outras coisas que, outras vezes alguém me diz assim: eu não estou conseguindo conciliar isso com aquilo. Primeiro eu criei em tudo que Deus falou, depois Deus foi encaixando as peças, porque eu nunca disse para Deus assim: ou tu encaixa as peças ou eu não creio em ti. Seria como uma criança dizer ao pai: ou eu entendo tudo que você diz, ou não acredito em ti. Uma criança não pode entender tudo o que o pai, um adulto, diz, mas se ela confiar num bom pai, um dia ela vai entender, não é? E muitas das vezes a grandiosidade de Deus vai chegar a gente quando estiver no lugar mais alto e compreender mais profundamente. A gente vai chegar à conclusão de Paulo: ó, a profundidade das riquezas, quem conheceu a mente do nosso Senhor? Nunca a gente vai realmente ligar todos os pontos, isso só vai nos maravilhar, não é? Então eu digo: deixe a sua dificuldade de lado e confie em Cristo. Então você será capaz de entender mais profundamente, cada vez mais. Cristo diz: ninguém chega ao Pai a não ser por mim. A eleição é a obra do Pai. O Pai escolhe pecadores, Cristo faz a expiação. Você precisa ir a Cristo. Você não pode ir ao Pai para saber se você é eleito. Você não pode. É o caminho errado. Você não pega a doutrina da eleição e vai até o Pai para perguntar ele se você é eleito pelo Pai. Não. Você vai a Cristo. Esse é o caminho. E se Cristo te leva ao Pai, então você é eleito, porque ninguém pode ir ao Pai a não ser por Ele. Ninguém pode chegar a Ele a não ser pelo Pai. Muitas pessoas queriam que o Pai revelasse os seus segredos e decretos, para então ele fazer alguma coisa. Isso é ridículo. Então, a própria concepção da doutrina da eleição nos faz ir a Cristo como a única coisa que pode afirmar a realidade sobre nós. E confio em Cristo, mesmo que se um homem fala: eu confio em Cristo mesmo que eu pereça, em vez de criar um obstáculo,
Se ele falar como Jó, eu confio nele, mesmo que ele me mate, então você vê, é óbvio que Deus levou ele ao filho, e o filho levará ao pai. Ou então, algumas pessoas dizem assim: pastor, você não sente como eu sou um pecador tão terrível, fiz coisas tão terríveis, eu sou um pecador terrível. Eu penso, isso é um motivo de nos dar esperança, porque Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, Paulo diz, dos quais eu sou o principal. E se Deus salvou o principal, o chefe dos pecadores, por que Ele não poderia te salvar? Você está dizendo que você é um pecador terrível? Então, isso é um monumento maior para a graça de Deus. Cada pensamento pode nos trazer esperança. Se o principal dos pecadores foi salvo, você não é o principal, mas se Ele salvou o principal, Ele pode salvar você. Ele é como a história de uma mulher que eu estava lendo outro dia, via mais de um século atrás, né, umas locomotivas passar sobre uma ponte, mas ela nunca passava sobre aquela ponte, porque ela achava que aquela ponte não era segura. E alguém disse a ela: mas se essas locomotivas passam, por que ela não vai aguentar o seu peso? Então, milhões de pecadores já estão na glória, por que esse caminho não me levaria lá também? Ele suportou na cruz os pecados de Paulo, porque não suportaria os meus, por piores que sejam? Sim, diz alguém, mas eu creio ter cometido o pecado imperdoável que eu ouço, o pecado contra o Espírito Santo. Querido, eu acredito que você não cometeu, eu digo para as pessoas, mas eu quero que você lembre de uma coisa: o pecado imperdoável é o pecado para a morte. Agora, o pecado para a morte significa o pecado que mata totalmente a sua consciência, que mata totalmente qualquer luz em você. Quem o comete nunca vai ter consciência de que está morto, como um morto não sabe que está morto. Nunca vai estar preocupado de ter cometido esse pecado. A essência desse pecado é que a pessoa está totalmente fora de toda a ação do Espírito Santo, que convence, que perturba, que atinge a consciência. Então, no seu caso, eu digo para a pessoa: você tem algum sentimento, você tem vida suficiente, tem uma pequena luz suficiente para desejar ser salvo. Isso só pode ser o que Deus faz. Você então não cometeu o pecado imperdoável, tem esperança. Todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens, bem como todas as blasfêmias que proferiram o que Cristo diz. Alguém disse para mim assim às vezes: mas eu não consigo me arrepender, porque meu coração é duro demais. Mas lembre-se que Jesus foi exaltado nas alturas para conceder arrependimento. Se você está se sentindo mal porque não consegue se arrepender, então vai lá e se arrependa por você não conseguir se arrepender. Porque se você está se sentindo horrível porque você não se arrepende, isso é o que deve levar você para ir lá pedir perdão a Ele por causa disso, porque isso é pecado. Não tema, se uma alma busca suave, dade, ternura, e ela possui sensibilidade, no mínimo que seja, então isso é motivo de esperança. Alguém me diz: mas eu não tenho nenhuma, eu tenho uma inaptidão, uma incapacidade geral para ser salvo. E eu tenho que dizer para essa pessoa: Jesus Cristo, Ele tem uma capacidade infinita para te salvar. Ninguém tem capacidade para se preparar para a salvação. Isso não existe. Eu não sei o que você quer dizer. Eu não tenho aptidão para ser salvo. Isso é dizer uma bobagem. Ninguém tem aptidão para ser salvo. Nós só temos aptidão para ser perdidos. Eu não sei quão dura, teimosa, obstinada, ignorante e cega é a natureza de uma pessoa que fala comigo assim, mas eu sei perfeitamente que Jesus pode salvar perfeitamente todos aqueles que se achegam a Deus. O que você é e não é, não faz a menor diferença. Você só chega para o Evangelho com os seus pecados. A resposta à pergunta de como você deve ser salvo está além, está no corpo sangrento de Cristo, né? No Cordeiro de Deus. Ele é o alfa e o ômega da salvação. Você está procurando em você razões e sendo fustigado porque você não pode ser salvo, mas ninguém pode ser salvo, ninguém tem nenhuma razão em si mesmo para isso. Jesus é o fundamento, o pináculo, Ele é o alfa e o ômega da salvação. E quando você nunca pode ser encontrado nada esperançoso em sua natureza humana,
não é? Eu vou dizer só, o único lugar onde a pessoa não pode encontrar nada que dê a ela esperança é no humanismo secular. Porque no homem natural só há morte e podridão, não há nenhuma ajuda para a alma. Volte os olhos dessa massa desesperadora da depravação e olhe somente para Cristo. Ele é o sacrifício para toda a culpa humana, se nós fomos levados a Ele pelo Pai. Ele é a justiça que cobre os homens e os torna aceitáveis. Então olhe para Ele como você está. Você está sujo, isso é esperançoso, porque a maioria dos seres humanos não se veem sujos assim. Sujo, culpado, leproso, condenado. Diga a Jesus: se quiseres, pode limpar-me. Era tudo que o leproso podia dizer, porque ele era leproso mesmo. Ele ia dizer o quê? Eu vou me limpar um pouquinho, depois você me limpa o resto. Confie em Cristo. Então eu me esforcei para trazer rapidamente palavras confortáveis e oportunas, mas nós pedimos o Consolador. Você vê, quando Jeremias, eu quero que você aprenda, esse é seu princípio. Quando Jeremias disse: vou trazer à minha mente aquilo que pode me dar esperança, ele não ficou depois pensando só em coisas que não dariam esperança a ele, ou tentando achar alguém que desse a ele, fizesse uma oração, alguma coisa. Ele começou a pensar em Deus, na misericórdia de Deus, no amor de Deus, no que Deus fez. No final, Jerusalém estava em escombros e Jeremias estava de pé. Jeremias estava cheio de esperança, gozo. Ele viveu assim e morreu assim, mas quando ele morreu, Jerusalém ainda estava em escombros. Não importa, Deus é a nossa porção, Ele é a porção do nosso cálice, Ele é a nossa herança, Ele é a nossa esperança. Jeremias tinha tudo, na mesma situação que ele estava, porque em vez de continuar naqueles pensamentos, ele começou a trazer a verdade de Deus. E isso, oh Deus, isso cura a alma, isso é a psicologia de Deus para nós. Vamos ficar de pé. Venha, se cansado estás, e eu descanso darei. Tu descansarás. Venha a mim se não tens paz, e eu darei paz sem fim. Terás paz sem fim. O meu jugo é leve, o meu fardo graça dá. Tome tua cruz, te darei a paz. Venha o aflito e lhe darei paz, minha paz darei. Venha a mim na dor sem fim, e eu darei paz, darei